O que os grandes realizadores sabiam e que eu ainda não sei? Por que algumas pessoas têm sucesso e outras não? Como posso criar um futuro irresistível e realizar tudo aquilo que quero o quanto antes? Qual o segredo para mobilizar as minhas potencialidades? Por que só agora estes conhecimentos são revelados? Que conhecimentos são esses, afinal? São conhecimentos que levam ao desenvolvimento das potencialidades humanas como elemento de autorrealização. Ora, e várias razões explicam por que esses conhecimentos não foram revelados. Principalmente é porque nós não dispunhamos de conhecimentos científicos para fazer determinadas afirmações, coisa que hoje nós já temos esses conhecimentos. Então, há segurança daqueles que pesquisam, estudam, e em falar em certas coisas, porque tem por trás todo um embasamento científico. Mesmo sem os conhecimentos científicos, nós sabemos que povos antigos, como, por exemplo, os egípcios, eles naturalmente já conheciam o grande segredo. Os egípcios, desenvolviam uma crença muito grande. Eles tinham cerca de 2.000 divindades. E algumas dessas divindades eram baseadas em animais pré-históricos. Também nós sabemos que os sábios gregos, os filósofos, porque a palavra filósofo significa amigo da sabedoria. Nós geralmente conhecemos esses sábios pela matemática. Por exemplo, Pitágoras. Nós conhecemos Pitágoras pelo famoso teorema que leva o nome dele, né? Mas Pitágoras não foi apenas um matemático, ele foi um filósofo e ele reunia em sua habitação aquelas pessoas que ele achava que deveriam conhecer os segredos e que ele chamava de esotéricos. Ele só não, as pessoas todas chamavam de esotéricos, porque esotéricos vem do grego eso quer dizer os de dentro. Então, aqueles eram os iniciados. Só os iniciados é que chegavam àqueles conhecimentos. Esses segredos, eles vieram também sendo revelados em partes por outras associações, outros grupos, cada um sempre procurando um pedacinho, mas sempre faltando o embasamento científico, que não era da área deles também, não era da área desse grupo. Eles apenas divulgavam conhecimentos, iam chegando a conclusões sem partir da ciência. Nós agora estamos sistematizando esses conhecimentos. Da década de 90 para cá, principalmente, os conhecimentos a respeito do cérebro evoluíram muito. E nós hoje perguntamos 4%, 5%, 10%. Ninguém sabe quanto é que, na verdade, nós usamos do cérebro. Mas uma coisa nós sabemos, que o cérebro tem um enorme potencial e que tem grande plasticidade. O cérebro é o único órgão que se pode desenvolver. E, com esses conhecimentos que nós estamos revelando, nós sabemos que podemos mobilizar esse potencial normalmente não usado. A arte, a primeira arte do ser humano, são desenhos e pinturas nas paredes e nos tetos das cavernas. E ele pintava, desenhava animais. Por que será que era assim?
É muito interessante que ele queria influenciar os animais, mas na verdade estava influenciando a si próprio quando ele montava os quadros com riquezas de detalhes, os desenhos com riquezas de detalhes, porque com isso ele estava provocando o seu sistema glandular, o sistema que produz as substâncias que levam à ação. Então é muito interessante nós analisarmos a primeira arte desse ponto de vista, porque o homem primitivo estava produzindo energia para que ele pudesse sobreviver. Quando alguém dá uma pisada no nosso pé, aquela reação imediata, e nós seguramos hoje e acabamos dando até um sorrisinho, mas a gente foi obrigado a segurar uma reação muito violenta, porque o sistema glandular do homem moderno é o mesmo do homem das cavernas, do homem primitivo, do homem da pré-história. Quando alguém pisa ou alguém faz alguma coisa contra nós, existe uma reação imediata. Essa reação é provocada porque o sistema glandular endócrino, quer dizer, o sistema glandular que produz substâncias lançadas ou secretadas na corrente sanguínea, nos impulsiona a ação. Essa substância que é secretada é o hormônio. Essa palavra hormônio vem do grego, do particípio presente grego hormon, do verbo horman, que quer dizer incitar, pôr em ação. Então, o hormônio é aquela substância que põe em ação. A natureza criou este sistema de produzir substâncias para a ação para garantir a preservação das espécies. Porque a maior preocupação da natureza é com a preservação das espécies, o que ela só pode conseguir preservando os indivíduos. Daí a importância de aprendermos como mobilizar esse sistema para produzir substâncias que nos levam a conseguir aquilo que nós queremos, ou melhor, aquilo que nós saibamos querer. O homem primitivo, como nós já vimos, fazia desenhos e pinturas nas paredes e no teto das cavernas. Porque ele, com isso, ele acreditava que podia influenciar no comportamento dos animais e facilitar a caça. Ora, na verdade, ele influenciava a si próprio com os quadros mentais que ele criava baseado nos desenhos e nas pinturas. Porque essas pinturas, esses desenhos eram concretos. Isso ajuda muito e eram com riqueza de detalhes. Isso ajuda a criar os quadros mentais. Veja bem, estou falando em quadros mentais e não estou falando em imaginação. Porque o quadro mental, ele é dirigido a um ponto, ele é focado. E a imaginação é muito geral. Então, a crença que o ser humano tinha, a gente vê o seguinte: essa crença, ela gerava as condições para ele produzir, para ele pôr em prática as ações que o ajudariam a preservar a espécie, a preservar a si mesmo com a caça. Nós vemos que se nós precisamos da crença, precisamos de acreditar para mexer no sistema que produz essas substâncias que levam à ação, então a crença é um fenômeno biológico. Ora, e se nós então aprendermos a ativar esse sistema,
de preservar a espécie, nós estamos aprendendo a ativar o sistema que consegue todos os resultados. A predisposição à crença é a mais poderosa e complexa força da natureza humana. Veja bem, os antropólogos concluíram que até hoje o ser humano teve cerca de 100 mil religiões. Então, é muito interessante e significativo esse número. Agora, a crença que leva à ação, que consegue os resultados, é aquela que penetra no sistema de autopreservação e preservação da espécie. Então, a gente tem que também estudar, aprender como é que realmente essa crença tem que ser formada, essa crença tem que ser desenvolvida para atingir o sistema de autopreservação e preservação da espécie. A locução Sistema de Autopreservação e Preservação da Espécie me dá a oportunidade de criar um acrônimo, quer dizer, uma palavra formada com as iniciais das outras em sequência, que é o SAPE. SAPE, S-A-P-E, Sistema de Autopreservação e Preservação da Espécie. Um dos componentes do SAPE é a formação reticular, que também se chama substância reticular ativadora ascendente. Eu quis destacar aqui a formação reticular porque ela tem uma função muito importante no controle do nível de consciência. Ora, nível de consciência é como eu percebo, como eu entro em contato com as informações do ambiente e estruturo essas informações. Nesse sentido, é igual a cognição. Cognição é uma função do intelecto pela qual nós entramos em contato com o meio ambiente e damos estrutura às informações. Ora, aumentar o nível de consciência significa aumentar a inteligência. A finalidade do SAPE é a preservação da espécie. Essa é a função mais importante da natureza. E, se a inteligência também é uma função da natureza para o ser preservar a espécie, então daí vem a minha teoria de que a inteligência depende mais do sistema das emoções que do intelecto. Na verdade, a gente é inteligente para sobreviver. Isso significa mudar comportamento. Nós queremos sempre aprender. Aprender é mudar comportamento. Agora, para mudar comportamento, é preciso que as informações penetrem no SAPE. Só as informações que penetram no sistema de autopreservação e preservação da espécie é que geram mudança de comportamento. Por isso, muitos treinamentos que são organizados não geram mudança de comportamento, porque não estão montados com a linguagem própria para penetrar no SAPE. A linguagem do sistema de autopreservação e preservação da espécie, nós vimos demonstrando que essa linguagem são os quadros mentais. Os quadros mentais, quanto mais concretos eles sejam com os sentidos da mente, mais eles constituem a linguagem do sistema de autopreservação e preservação da espécie. Afinal, qual é o grande segredo? O grande segredo está em ativar o próprio SAPE e o SAPE das outras pessoas.
Quando nós ativamos o SAP de outras pessoas, nós estamos exercendo a liderança. Como ativar o próprio SAP? Primeiramente, pelo conhecimento das estruturas que tornam possível a prática do grande segredo. Conhecimento da fórmula da natureza para atingir resultados. Como é que a natureza consegue seus resultados? O conhecimento científico que leva à convicção de que o poder está dentro de cada um. Quando nós estudamos isso tudo cientificamente, então nós passamos a ter certeza do que nós estamos fazendo. E o conhecimento sistematizado de tudo aquilo que pode levar ao desenvolvimento das potencialidades humanas como elemento de autorrealização para conseguir resultados. E o SAP ele é fortalecido na medida em que nós temos objetivos definidos, comunicados ao SAP emotizadamente. Essa palavra está aparecendo agora pela primeira vez. Ora, a linguagem do SAP, dos quadros mentais e da crença no que a gente está mostrando, está fazendo, está produzindo nos quadros mentais, essa linguagem, na verdade, é o que eu estou chamando de emotização. Eu senti a necessidade de criar o verbo emotizar, porque a emoção é algo que nós sentimos na realidade. Agora, quando a gente quer imitar, quando a gente quer fazer tudo como se fosse a emoção, a gente emotiza. Então, emotizar indica isso, é eu colocar emoção naquilo que eu estou fazendo, naquele resultado que eu quero. O auge da emotização é quando a gente fica todo arrepiado, né? Todo mundo já passou por momentos de grande fervor emocional, grande um deleite de conseguir as coisas, um objetivo. Então, isso tudo é que vai constituir a emotização. O SAP, quando ele fica fortificado, quando ele é fortificado, e eu fortifico o SAP a cada momento, reforçando objetivos emotizados. Eu tenho que ter constantemente objetivos. Cada vez que eu tenho um objetivo emotizado, eu reforço o sistema imunológico. E isso é a base do que se chama psiconeuroimunologia. É fortalecer o SAP. E como é que se fortalece o SAP? Criando objetivos emotizados a cada momento. E como é que eu posso emotizar o SAP das outras pessoas? Que é liderar. Isso é liderar. Eu preciso, então, ter convicção do que eu estou comunicando. Porque eu vou comunicar do meu SAP para o SAP da outra pessoa. Tenho que ter convicção. Tenho que comunicar com entusiasmo. Essa palavra entusiasmo, ela vem do grego e significa que é inspirado por Deus, inspirado por um Deus. Porque em quer dizer dentro, esse tu de entusiasmo quer dizer theos, é Deus. Então, entusiasmo, a pessoa entusiasmada é que está inspirada por um Deus. Esperar sinceramente que a outra pessoa emita aquele comportamento que se espera dela. Isto aí vai provocar uma comunicação implícita, porque a comunicação de SAP a SAP não é explícita, não verbalizada, quer dizer, não é por meio de palavras, é por meio de atitude, é por meio do nosso comportamento, mas esse comportamento nosso tem que vir lá de dentro, tem que ser um comportamento sentido e também emotizado e com entusiasmo criador. É preciso notar
que nós estamos falando em natureza, nós estamos querendo, porque a ciência, o que é a ciência? É desvendar segredos da natureza para nós usarmos. A ciência está sempre procurando revelar o oculto. Nós estamos sempre tentando entender como é que a natureza fez, o que a natureza fez. Os enigmas, se é que são enigmas, vão sendo desvendados, e isto é a ciência vai sendo criada à medida que nós vamos desvendando os segredos da natureza. E depois, quando nós usamos esses segredos para conseguir os resultados que nós queremos. Isto é ciência. Nós agora vamos falar sobre hemotologia. Esta palavra não é muito familiar ainda. A origem desta palavra, ela vem do latim. Esse vem do latim. Ex significa para fora. Motio em latim, que é ação para pôr em movimento. E o grego logos, que é estudo de, tratado. Então a gente vê que é uma mistura de latim e grego, portanto é uma palavra híbrida. É o estudo daquilo que tira de dentro para fora o nosso potencial, que faz o nosso potencial se realizar. Agora nós vamos falar sobre o conceito de hematologia. Eu prefiro o conceito à definição, porque a definição é muito rígida e é muito difícil realmente se conseguir definir alguma coisa, porque definir é traçar os limites. Então é preferível o conceito, porque o conceito é uma ideia, é uma conclusão a que se chegou após muito estudo, muita análise, muita verificação. Então, o conceito de hematologia é um corpo sistematizado de conhecimentos com base nas neurociências e na física quântica, que adquiridos via observação, identificação, pesquisa e explicação de determinadas categorias de fenômenos e fatos, são metódica e racionalmente formulados para promover o desenvolvimento das potencialidades humanas como elemento de autorrealização. Então, vamos analisar o nosso conceito. Um corpo de conhecimentos sistematizados, com base nas neurociências. As neurociências constituem um ramo do conhecimento voltado sempre para o sistema nervoso. Todos os estudos relacionados ao sistema nervoso são incluídos nas neurociências, que é uma palavra que se usa no plural, neurociências, ou no singular, neurociência. Então, com base nas neurociências e na física quântica. Na física quântica, por quê? A mecânica quântica, ela lida com o mundo do extremamente pequeno. E nossos quadros mentais, eles atuam nesse mundo do extremamente pequeno. Por isso, nós, então, falamos que a hematologia se baseia em elementos da física quântica também. E depois, todo esse corpo de conhecimentos é apresentado de uma maneira, formulado, de uma maneira metódica e racional, com o propósito de promover o desenvolvimento das potencialidades humanas como elemento de autorrealização. Então, se nós, a partir do conceito e a partir do que realmente é a hematologia, nós vamos perceber que é o ramo do conhecimento que mais se volta para o ser humano. Está totalmente voltado para o ser humano, porque a coisa mais importante do ser humano é ele desenvolver o seu potencial.
E um ramo do conhecimento que cuida disso, evidentemente, que se torna o mais importante para o ser humano. O princípio básico da hemotologia é que a atitude da pessoa perante a vida depende do estado do SAP no cérebro dessa pessoa. O que é o estado do SAP? São aqueles registros moleculares que foram feitos ao longo da vida da pessoa e que a gente, de uma maneira simplista, a gente chama de programação. Então, a atitude da pessoa perante a vida vai depender da programação do SAP dessa pessoa. Olha, veja como é importante isso, como é interessante, porque nós podemos modificar essa programação. Nós vamos ver adiante como fazer isso. E também vamos perceber a importância da emotização nesse processo de modificar o estado do SAP, que muitas vezes a gente chama também o estado do SAP, a gente chama de script, o script, e até o destino. Leis e efeitos da hemotologia. Em ciência, quando a repetição do mesmo fenômeno gera o mesmo resultado, nós podemos deduzir daí uma lei. Então, lei em ciência é isto. E efeito é o resultado prático da aplicação de uma lei. Isso em ciência. Então, nós vamos tratar das leis. A primeira lei que nós sempre mencionamos é a lei da distensão. Essa palavra distensão é escrita com S, porque ela indica o contrário da tensão. Tensão com S, porque também existe tensão com C cedilha. Então, a lei da distensão diz que quanto mais a atenção espontânea se concentrar sobre algo, esse algo tende a se realizar com mais facilidade. A emotização auxiliar funciona como um ímã a atrair o que saibamos querer. Os objetivos emotizados vão atuar no campo dos registros moleculares, no mundo das partículas extremamente pequenas. Seria até melhor dizer, no universo das partículas extremamente pequenas, no domínio das energias que vão atrair os resultados, seguindo leis universais. Assim fica explicado cientificamente o poder dos objetivos emotizados. Tal é a força da emotização auxiliar que muitos veem dentro desta lei uma outra lei, que seria a lei da atração. Lei da emotização dominante. Muita gente fala em apagar uma programação. Por exemplo, ela quer apagar uma programação negativa. Mas isso não é possível. Ninguém consegue apagar uma programação, porque a programação são registros moleculares. E sendo registros moleculares, eu não posso apagar. E qual é a solução, então, para que eu conduza a minha própria vida, o meu próprio destino? Eu posso criar uma situação de emotização mais forte que sobrepuje essa emotização que eu queria apagar, que eu gostaria de apagar. Eu não vou apagar, mas ela vai ficar obscura, ela vai ficar em segundo plano. Então, a lei da emotização dominante é criar uma emotização mais forte que sobrepuje aquela que eu quero apagar, entre aspas. Por exemplo, uma pessoa que esteja orientada para o fracasso, que esteja programada para o fracasso, ela só vai vencer essa programação quando criar uma emotização mais forte que essa em relação ao sucesso.
Essa realmente eu gostaria que todas as pessoas conhecessem isso, porque é muito interessante e muito perigoso, porque nós no efeito convertido quer dizer o seguinte: quanto mais esforço eu fizer para conseguir alguma coisa, menos eu vou conseguir. Por que que acontece isso? Porque quando eu tenho a ideia de esforço, eu crio o quadro mental do obstáculo. Vejam bem, vou repetir. Quando eu tenho a palavra, quando eu falo em esforço, imediatamente vem a ideia contrária, vem a ideia do obstáculo. Porque se é esforço é porque há algum obstáculo a vencer. Então vem o quadro mental do obstáculo é que está ali. Quando houver conflito entre o quadro mental, entre a imaginação e o pensamento, a imaginação sempre ganha. Então, por que o pensamento positivo pode falhar? Porque podemos estar pensando positivamente, mas imaginando o contrário. E então, na verdade, nós estamos fazendo tudo para conseguir aquele contrário. Olha, veja como isso é sério. Até mesmo na hora de fazer uma oração. Senhor, não permita que eu seja atropelado. O que a pessoa pode estar criando o quadro mental de ela atropelada lá no chão, atropelada. Então ela estaria, nesse caso, trabalhando contra si própria. Então é uma lei que realmente é uma lei muito séria esta. Por isso que eu disse que gostaria que todas as pessoas tivessem conhecimento dela e praticassem, tomassem cuidado com o que ela está criando de quadro mental. Com esta lei, eu repito, acho que todas as pessoas deviam tomar cuidado quando falam, quando oram e quando agem na vida, tomar muito cuidado. Lei teleológica da hemotologia. Essa lei se refere ao resultado final do que nós queremos, porque este elemento tele, em português, que vem do grego, ele pode significar distância e pode significar final, porque em português vem do grego em duas origens diferentes, então por isso os significados diferentes. Então, a lei teleológica se refere ao resultado final, que nós devemos sempre partir do resultado final daquilo que nós queremos conseguir. Essa é a lei teleológica. A lei do exemplo é que o exemplo comunica muito, o exemplo é forte, ele é muito forte. Ele é muito mais forte até daquilo que nós falamos. Então, o exemplo... nós tendemos a imitar as pessoas que têm prestígio, credibilidade e autoridade. Por exemplo, nós temos o hábito, às vezes, de condenar, de censurar certos comportamentos dos nossos pais em relação à nossa educação, à nossa formação, mas temos uma tendência de fazer com os filhos a mesma coisa que os pais fizeram conosco. Porque conscientemente, racionalmente, nós condenamos determinado comportamento, mas reproduzimos esse comportamento porque a lei do exemplo é muito forte. Agora, a lei do exercício. É para deixar bem patente, bem claro, bem firmado na nossa mente que a hemotologia não é algo que a gente aprenda e acabou. Não, não é assim. A hemotologia a gente tem que aprender e praticar, colocar em prática a cada momento tudo aquilo que a gente aprende de hemotologia, porque hemotologia é, acima de tudo, uma prática de vida. Nós também, então, vamos falar dos efeitos, os efeitos da hemotologia, ou na hemotologia. O primeiro efeito é chamado efeito Hawthorne.
Ele teve esse nome porque ele foi detectado por estudos de experiências, de análises, durante 12 anos nas fábricas Hawthorne, de uma cidade perto de Chicago, nos Estados Unidos. Na experiência que eles fizeram, verificaram que eles queriam saber o que poderia aumentar a produtividade no trabalho. Então, fizeram muitas experiências, escolheram um grupo de moças para fazer experiência, e esse grupo teve um determinado resultado. Então, eles anotaram, tomavam nota e verificaram o resultado obtido com esse grupo de moças. Depois, começaram a fazer experiência. Mudavam as condições ambientais, aumentavam o ar-condicionado, tiravam o ar-condicionado, mudava daqui, mudava dali. Enfim, fizeram tudo para verificar o que, afinal de contas, influenciava na produtividade. Nada mexia na produtividade, nada. Eles ficaram loucos, porque disseram, puxa vida, a gente já tentou tudo e não consegue mudar, nada muda. Porque aí alguém disse, espera aí, não, mas o resultado, então, do estudo é o seguinte, é que o que faz a produtividade é a consideração que as pessoas têm, porque essas pessoas que foram selecionadas, elas são ouvidas, elas são constantemente chamadas na sala do chefe, enfim, elas são elas são tratadas com carinho. Então, isso é que influenciava na produtividade. Outro efeito a destacar é o chamado efeito Pigmalião. Pigmalião porque o Pigmalião foi rei de Chipre e era escultor. Ele esculpiu uma estátua tão bonita de mulher, Galateia, que ele acabou se apaixonando pela estátua. Vênus, Afrodite, né? Vênus ficou também encantada com aquele amor que ele sentia pela Galateia e resolveu, então, dar vida à estátua. Tal era o desejo do Pigmalião, tal o amor que ele estava sentindo, tal a expectativa que ele tinha, que Vênus, então, transformou a estátua numa mulher. Por isso, o efeito Pigmalião diz o seguinte, a pessoa tende a emitir o comportamento que se espera dela. A expectativa que você tem a respeito do comportamento de uma pessoa é que leva a pessoa a ter aquele resultado. Ora, esse efeito também é realmente fantástico. E muitas equipes têm tido sucesso porque o chefe, o coordenador, porque para mim, na verdade, uma equipe ela tem um coordenador mais do que chefe, né? Então, o coordenador da equipe conseguiu usar o efeito Pigmalião. Depois, o efeito bola de neve. O efeito bola de neve é que o fracasso se constrói sobre o fracasso, o sucesso se constrói sobre o sucesso. Você tem um pequeno sucesso, em cima desse sucesso você tem um outro, e aí isso vai aumentando, vai fazendo uma bola de neve. Então nós temos que nos preocupar em sempre procurar o lado do sucesso que a gente teve. Não há quem não tenha tido sucesso. Não existe isso. Quando a pessoa diz, eu sou um fracasso, eu sempre digo, não, você não é um fracasso. A começar que você é um espermatozoide vitorioso. Que isso já foi uma grande vitória de ser alguém, de ter sido formado uma pessoa, alguém. Então, esse é o efeito bola de neve. Muita gente até diz, não, essa questão de mente eu
não acredito muito, mas acredita no efeito placebo. Esse efeito placebo, ele vem da história de você pegar algo que pareça um medicamento, tem aparência de medicamento, tem tudo de medicamento, só que é uma farinha de trigo, por exemplo. E você aplica aquilo, dá para a pessoa e o resultado, a pessoa fica curada, melhora. Então esse é o efeito placebo. Existe o contrário do efeito placebo, que é o efeito nocebo. Nocebo. Essa palavra placebo é uma palavra latina que significa serei do agrado de, agradarei. É do verbo placere e placebo, então é o futuro desse verbo. E nocere, que é o fazer mal, nocere. Então, o efeito nocebo é aquele que você faz, é o contrário do efeito placebo, e que você diz para uma pessoa, por exemplo, puxa, você hoje está com a cara de quem está passando mal, né? Aí a pessoa pergunta para o outro, você acha que eu estou... tu está estranho. Aí então a pessoa vai piorando, e isso realmente na prática não se deve, né? Não se deve usar, pelo menos conscientemente. Muita gente até usa inconscientemente o efeito nocebo. Quando nós falamos em atingir resultados, nós temos que levar em conta os fins e objetivos. Há uma certa distinção entre fins e objetivos. Quais são? Os fins são abstratos, os objetivos são concretos. Os fins são teóricos, os resultados são práticos. Os fins são ideais, os objetivos são reais. Quando nós falamos em fins, nós estamos falando no mundo dos valores. E quando falamos em objetivos, estamos falando no mundo dos bens. Os fins não são avaliáveis de maneira direta, porque, na verdade, eles não são atingidos. Eles são faróis a iluminar as nossas ações para os resultados finais. Mas os objetivos têm que ser avaliáveis de maneira direta. Eu preciso saber se o objetivo foi atingido ou não. Como é que eu vou saber se ele foi atingido ou não? Então, eu tenho que ter parâmetros, tenho que ter elementos que me permitam dizer se o objetivo foi atingido. E, é claro, ele tem o atingimento de objetivos em prazos curtos. Os fins não são atingidos, eles estão sempre guiando as ações no rumo dos objetivos. Essas diferenças que nós vimos mostrando é que constitui o grande segredo de tudo. E assim, então, para ser atingido, o objetivo precisa ser emotizado, traduzido em quadro mental, e esse quadro mental precisa ser emotizado. Como é que se emotiza? Eu tenho que ter realmente de disposição para conseguir aquele resultado. Tenho que ter disciplina, determinação, entusiasmo, porque o entusiasmo é muito forte. Eu preciso vibrar com todas as células do meu organismo para emotizar o resultado. Não há força que combata o atingimento desse resultado quando ele é emotizado. Nós já vimos que a emotologia é um conjunto sistematizado, é um corpo sistematizado de conhecimentos para promover o desenvolvimento das potencialidades humanas como elemento de autorrealização. Autorrealização é uma expressão, um termo,
utilizado pelo psicólogo americano Abraham Harold Maslow. Em português nós falamos Maslow, porque ele estudou a motivação humana partindo das necessidades. Inclusive, criou aquela célebre pirâmide das necessidades, em que, começando na base, nós temos as necessidades fisiológicas, depois, num nível acima, as necessidades de segurança, no outro nível, necessidades sociais, mais acima, as necessidades de estima, e lá no topo da pirâmide, então, é que vem as necessidades de autorrealização. Ora, há quem diga que realmente o único fator motivador é o de autorrealização, sendo que os outros são fatores higiênicos. Quer dizer, que se eles faltarem, eles geram problemas, mas não são motivadores. São fatores que abrem caminho para a autorrealização, para a verdadeira motivação. Em inglês, o termo que o Maslow usou é self-actualization, para a autorrealização. Realmente, parece que as pessoas só são realmente felizes quando elas buscam a autorrealização. O fato de buscar a autorrealização traz realmente a chamada felicidade, porque a felicidade é abstrata, né? Nós podemos ir criando momentos felizes, e essa busca da autorrealização leva a pessoa a se completar, ela vai se completando. Então, na medida em que as pessoas contribuem, claro, para elas mesmas, para aqueles que lhes são caros e para a humanidade, isso faz com que a pessoa realmente se sinta vivendo plenamente. O ser humano, essa busca da autorrealização torna cada vez mais o ser humano. Ele fica mais humano com a busca da realização. E, afinal, o ser humano é um herói ou vilão? Porque o ser humano tanto pode construir como destruir o planeta. Nós esperamos que com estes conhecimentos você seja do grupo dos heróis. Mas também nós temos, por outro lado, a certeza de que estamos no limiar de um mundo melhor. Para isso, estão nascendo as crianças muito especiais. E elas já nasceram. As crianças que vão mudar o mundo já nasceram. São crianças hoje que a gente nota muito inteligentes, com uma intuição enorme e uma grande sabedoria. É preciso que os pais e professores saibam lidar com essas crianças para que elas não sejam bloqueadas, não sejam atrapalhadas nessa missão que elas têm no mundo de salvar o nosso planeta. Eu tenho um desejo, que as pessoas sejam muito melhores como profissionais e como gente. Que não acreditem nos que creem no impossível. Que despertem o gênio que há dentro delas, que talvez nem sabiam que tinham, e muita gente não quer que elas saibam que têm. Que aqueles que duvidaram de suas capacidades se arrependam diante do que elas vão conseguir. Que a ciência não seja usada como instrumento de dominação, como ainda é por aqueles que teimam em não reconhecer que o ser humano é corpo, mente e espírito. Que a farsa do QI
não sirva aos interesses daqueles que desejam substituir a ideia de sangue azul pela de cérebro azul. Que todos saibam que têm direito de ser inteligente. Que as pessoas saibam que a inteligência é uma faculdade que pode ser desenvolvida e não algo que vem pronto com o nascimento. Que estes conhecimentos sejam difundidos, de modo que as pessoas tomem consciência de que nada pode limitá-las, a não ser elas mesmas. Que as crianças muito especiais que já nasceram e nascem a cada dia não sejam impedidas de desenvolver suas potencialidades para salvar o nosso planeta.